Louvado seja Deus, aleluia. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Estamos dando início a mais um ao vivo, uma live aqui com a missionária Jussiara, nesta noite, nesta madrugada que está se iniciando, neste dia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus nas alturas, aleluia. Louvado seja Deus, hoje quarta-feira, louvado seja o nome do Senhor, ainda falta pouco para meia-noite, quarta-feira, aleluia, dia 29 de janeiro de 2025 e já pulando para o dia 30 de janeiro de 2025, aleluia, dando início, aleluia, já um novo dia, madrugada, passou meia-noite, é um novo dia, então vamos estar aqui, aleluia, em oração, a oração da meia-noite, louvado seja Deus, que a oração, aleluia, como eu sempre costumo falar, a oração é a chave da vitória. Para aqueles que já me conhecem, sabem, a oração quebra o jugo, a oração, ela fortalece o cristão, a oração, ela é a base do cristão, é a palavra e a oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, aleluia, é a nossa arma contra a astuta cilada do inimigo de nossas almas, contra as nossas vidas. E toda vez, aleluia, ao qual faço um ao vivo, uma live, eu gosto, aleluia, estar trazendo uma palavra de introdução, para que a oração, aleluia, seja direcionada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a oração venha a ser direcionada pela palavra de Deus. Porque eu gosto, aleluia, eu me sinto, aleluia, mais à vontade, aleluia, quando a palavra, ela introduz para que nós possamos orar, para que Deus venha falar, para que Deus, aleluia, venha fazer a vontade dele na sua vida, que é aí do outro lado, precisa uma palavra, preciso ouvir, aleluia, algo dos altos céus. Você não quer ouvir nada da missionária Jussiara, porque a missionária Jussiara não tem nada para te dar, não tem nada para te oferecer, mas o nosso Deus Altíssimo da Glória, ele tem. E aleluia, e mais uma vez, aleluia, antes de iniciarmos, eu quero estar pedindo a vocês, aleluia, que vocês venham dar o like, que vocês venham, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se inscrever, aleluia, neste canal, para que, aleluia, eu venha estar, aleluia, fazendo lives, aleluia, por mais um período de tempo. É necessário que vocês deem um like, que vocês se inscrevam neste canal, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que a obra do Senhor venha a permanecer e que a missionária Jussiara possa estar aqui à madrugada, aleluia, orando por você, clamando por você, enviando uma palavra abençoada para você e assim o Espírito Santo de Deus falando através da minha vida, serva do Senhor, aleluia, serva do Altíssimo da Glória. Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes de dar início à oração da meia-noite, eu quero estar, aleluia, introduzindo a palavra do Senhor, que se encontra em Neemias, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 1, porque hoje eu quero enfatizar a oração que Neemias fez quando ele, aleluia, soube, aleluia, do que o povo de Judá estavam passando. Eu quero hoje falar sobre, aleluia, a oração, aleluia, ao qual, aleluia, Neemias direcionou a Deus para, aleluia, que ele viesse, aleluia, ter forças para reconstruir os muros. E nós sabemos, aleluia, que reconstruir os muros não é fácil. Reconstruir a nossa vida não é fácil quando ela é desmoronada, quando ela é derrubada. E nós sabemos, aleluia, que tem levantes, aleluia, em nome de Jesus vamos estar aqui meditando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Neemias capítulo 1, aleluia, nós vamos hoje estar meditando do capítulo 1, versículo 1, aleluia, louvado seja Deus, ao 11. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Vamos introduzir a palavra para que a oração, aleluia, venhamos, aleluia, está orando, aleluia,
e metendo fogo, aleluia, no diabo. Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai, pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem a ordenar-te, nem o que ordenar-te a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenar-te a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós sabemos, aleluia, que o livro de Neemias, capítulo 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, esta oração forte ao qual Neemias fez quando, aleluia, ele ali com o teu irmão, perguntou ao seu irmão, aleluia, como que estava o povo, aleluia, depois de tudo que acontecera em Jerusalém. E o irmão dele o disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aquele povo, aleluia, estava em grande miséria, em grande desprezo, e que aquele povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ali, aleluia, os muros tinham sido fendidos, tinham, aleluia, pego fogo. E Neemias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se entristeceu grandemente. Ali o coração de Neemias, aleluia, se rasgou. Ali Neemias, aleluia, eu creio que ele perdeu o chão. Ali eu creio, aleluia, que Neemias, aleluia, ficou sem direção. Mas, aleluia, quando, aleluia, nós somos, eu, você, aleluia, direcionados pelo Espírito Santo, somos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, somos pessoas obedientes à voz do Espírito Santo de Deus. Quando, aleluia, fazemos aquilo ao qual Deus colocou para nós fazermos,
e não abandonamos, aleluia, a obra ao qual Deus nos chamou para fazer. Assim era Neemias. Ali, aleluia, naquele momento a tristeza bateu a Neemias. Assim, aleluia, acontece muitas das vezes comigo e com você. Quantas vezes, aleluia, a tristeza nos abate. Vem uma notícia ao qual, aleluia, nós não esperamos. Às vezes nos vem uma notícia que nos decepciona, que nos abate, que nos entristece. E que nos dá vontade de largar tudo, jogar a toalha, aleluia, e largar tudo de lado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, quando você e eu, aleluia, temos, aleluia, o entendimento e discernimento da voz do Espírito Santo, quando, aleluia, nós, aleluia, temos intimidade para com o Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos quando é a voz do inimigo de nossas almas, quando é a voz do homem e quando é a voz do Altíssimo da Glória palestrando conosco. E ali Neemias, naquele momento, aleluia, ele, aleluia, se entristeceu, chorou grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, aleluia, ele viu, aleluia, que ai, decanta, labanai, que aquele povo, aleluia, necessitava de ajuda. Imagina você, aleluia, receber a notícia, aleluia, de um lugar ao qual você nasceu, um lugar ao qual você foi criada, onde a sua família, os seus pais ainda se encontram naquele lugar. O pai e a mãe de Jeremias, aleluia, já eram sepultados naquela terra. E Jeremias, aleluia, Neemias, ele tinha grande apreço. Aleluia, porque lá tinham pessoas ao qual ele conhecia. Tinha parentela dele, ao qual ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, conviveu a vida inteira, Manachuricão, Dalamanai. E ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, naquele momento, aleluia, ao qual ele recebera aquela notícia, aleluia, ele começou, aleluia, a chorar e a clamar, aleluia, a jejuar, aleluia, dia e noite e dia. Ele começou a orar a Deus. Ele começou a se consagrar a Deus. Aleluia. Muitas das vezes, na hora do desespero, alamanai, suricanta, eu e você, aleluia, esquecemos, aleluia, que devemos orar a Deus, que devemos nos consagrar, porque é nesse momento, aleluia, o qual sobrevém sobre nós, aleluia, algo ao qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos entristece, nos abate, aleluia, louvado seja Deus, que uma depressão se instala. A depressão se instala, aleluia, naquele ou naquela, aleluia, que passa por um momento de atribulação e que não suporta. Mas quando você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, constrói a tua casa sobre a rocha e não sobre a areia, aleluia, você fica firme, aleluia, em meio às tribulações, em meio às decepções, em meio às perseguições, porque, aleluia, o Deus Altíssimo da Glória, Ele nos faz criar, aleluia, uma capa, uma casta, aleluia, ao qual, aleluia, nós, aleluia, mesmo não nos reconhecemos mais. O que antes nos abatia, o que antes, aleluia, nos fazia chorar, nos fazia sofrer, hoje vem sobre nós e nós pegamos para nós como força, como alento, aleluia. Porque a árvore que não dá fruto, ninguém, aleluia, quer catucar, não. A árvore tem que dar fruto, porque a árvore com fruto bom, gostoso, aleluia, é que as pessoas querem catucar. E se você passa por momentos de tribulação, momentos de perseguição dentro do teu trabalho, no teu casamento, na tua casa, onde quer que seja, em qualquer setor, é porque você tem algo especial. É porque, aleluia, você tem valor, você é uma mulher valorosa, você é um varão valoroso para Deus. Aleluia. E ali Neemias, naquela situação, ele se prostrou diante ao Senhor e fez uma oração. Ele orou a Deus, ele jejuou, aleluia, ele se consagrou. E orou a Deus, aleluia, aleluia, e fazendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, falando para com Deus, como que Deus, aleluia, se Deus lembrar, aleluia, do tempo ao qual ele usou Moisés para arrancar
o povo da escravidão daquele deserto. Aleluia! E Neemias, aleluia, naquele momento, ele clamou grandemente, aleluia, com toda a força e perseverança. Porque ali, aleluia, Neemias, aleluia, ele sabia que ia receber uma resposta de Deus. Ele sabia, aleluia, que Deus não ia o deixar, aleluia, no vácuo, sem resposta, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, porque, aleluia, Deus não deixa, aleluia, os seus perecerem. Deus, ele não permite, aleluia, que você venha sofrer, aleluia, a todo tempo. Porque, aleluia, se o seu deserto, aleluia, está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está difícil, está doído, está doloroso, está sofrido, aleluia, clame a Deus, ore a Deus, ore, aleluia, observe aquilo ao qual, aleluia, tem incomodado a Deus, aleluia. Porque, aleluia, muitas das vezes, aleluia, nós passamos por situações e não sabemos, aleluia, porque não reconhecemos nossos erros. Nós precisamos confessar e reconhecer os nossos erros. Quantos de nós somos perseguidos pelo jeito de falarmos, pelo jeito de apregoar o Evangelho, pelo jeito ao qual Deus nos usa? Quantas vezes eu sou afrontada? Quantas vezes eu sou afrontada por falar em línguas? Quantas vezes eu sou afrontada, aleluia, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de pregar, aleluia. Eu não sou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nenhuma estudiosa da palavra, mas, aleluia, eu sou uma mulher de Deus ao qual me consagro na presença do Senhor. Assim como Neemias, ele era um copeiro, ele trabalhava, aleluia, dentro, aleluia, do palácio, aleluia. Neemias vivia no meio dos grandes, louvado seja o nome do Senhor, mas não adianta você ter o estudo todo, que aleluia, que tem, e não ter sabedoria, aleluia, nos momentos de tribulação, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa, uma mulher, um homem inteligente, nós reconhecemos, é no momento de tribulação, é no momento de sequidão, é no momento do deserto, aleluia, que nós conhecemos e reconhecemos uma mulher e um homem de Deus. Para ser uma mulher de Deus e um homem de Deus, não é só apregoar bonito, não é só falar em línguas, canta. Eu falo em línguas, aleluia, mas eu me garanto diante do meu Deus, aleluia, eu sei a intimidade que eu tenho com meu Deus, aleluia. Se quiser, se não estiver satisfeito, vai perguntar a papai, aleluia. Pergunta a papai, ora a papai, aleluia, porque ele vai te dizer quem é a missionária Jussiara, aleluia. Quando te perseguirem, quando falarem mal de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando quiserem, aleluia, tentarem paralisar a obra, o chamado que Deus tem na tua vida, manda perguntar a Deus, mas não é para perguntar ao homem, não. Tenha discernimento e entendimento, fale a si mesmo. Tenha discernimento e entendimento dos altos céus. Se você tiver entendimento e discernimento, Deus vai falar quem sou eu. Mas não vai dizer, aleluia, se ouvir a voz de Satanás e dizer, não, tem que ter discernimento. Tem que ter intimidade, aleluia. Para falar em línguas hoje, aleluia, eu paguei um alto preço. Me abdiquei de muitas coisas da minha vida, por amor à obra de Deus, por amor ao Evangelho, aleluia. Quantas coisas passei no vale da sombra da morte, tive câncer de mama, aleluia, e fui curada para a glória e honra do Senhor. Canta. Quem tem história tem que fazer história, tem que fazer história na presença do Senhor. Hoje eu estou à frente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dos holofotes, aleluia, aleluia. Hoje eu estou à frente de um celular, aleluia, falando do amor de Deus, me preocupando com almas, ao qual querer ouvir algo do Senhor. Não é para me mostrar, é por amor a Jesus, por amor à obra, por amor àquilo que Jesus fez por mim, por você, na cruz do Calvário.
você. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Nós precisamos seguir este caminho, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Reconhecê-lo a cada dia como único, exclusivo e suficiente Salvador de nossas vidas. Assim como Neemias, um homem de exemplo, um homem ao qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Sambalate, Tobias, Gesem, tentou ridicularizar, tentou humilhar, aleluia, mas, aleluia, Neemias, aleluia, ele não deu confiança para as afrontas de Tobias, Sambalate, Gesem. Por quê? Porque ele sabia do chamado, da grande obra, da grande responsabilidade que Deus tinha dado nas mãos dele. Rabaxuri canta. Você sabe da responsabilidade que Deus te deu. Você sabe dos filhos que Deus te deu para cuidar. Você sabe do casamento que Deus te deu, aleluia, para cuidar do teu esposo, cuidar da tua casa, cuidar da tua família. Você sabe da responsabilidade que é ter família, ter uma mulher, ter uma esposa, ser o provedor da casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E se você hoje está no deserto, está na sequidão, aleluia, é porque Deus, aleluia, Ele quer te provar mais um pouquinho, mas missionário é mais um pouquinho mais do que eu já sou provado. É necessário nós sermos provados, é necessário, aleluia, nós passarmos pelo vale da sombra da morte, é necessário, aleluia, nós, aleluia, passarmos, aleluia, por sequidões, aleluia. Mas, aleluia, a Bíblia Sagrada nos garante, aleluia, a vitória, Labaxuri canta. Nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor, assim como foi Neemias. Neemias, aleluia, ele foi um homem obediente. Ele orou a Deus porque ele sabia, aleluia, que ele podia confiar em Deus, aleluia, e que ele teria a ajuda de Deus. Assim é eu e você, assim é você que está aí do outro lado. Confie em Deus e o mais Ele fará. Se você não confiar, se você não crer, aleluia, o que Deus pode fazer por uma pessoa que não crê, numa pessoa que não acredita no sobrenatural de Deus, numa pessoa, aleluia, que não sabe, que não entende o que Deus pode fazer, aleluia, na vida de qualquer um ser humano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Louvado seja Deus. E Neemias, aleluia, foi um homem reto, um homem sábio, um homem, aleluia, ao qual não olhou para a circunstância, não olhou, aleluia, para o que disseram, para o que falaram. Aleluia. Ele não olhou para as afrontas. Ele não olhou, aleluia, para aquilo, aleluia, que ele sabia, aleluia, que era para afrontá-lo, para abatê-lo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos tentam desmoralizar a mim e a você, pelo que somos, pelo que fazemos, colocam defeito, aleluia, no que nós falamos, no que nós fazemos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como nós, aleluia, tivéssemos que ser perfeitos. Nós não somos perfeitos, o ser humano não é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Aleluia. Mas tem os Sambalate, Gesem e Tobias, aleluia, que perseguem, que querem maltratar, querem ridicularizar, aleluia, o ser humano, achando que Deus está dormindo, que Deus não está vendo. Deus vê tudo, meu irmão e minha irmã. Não há nada, aleluia, diante dos olhos de Deus que passe desapercebido. Mas ainda existem aqueles, aleluia, que acham, aleluia, que Deus é bobo, que Deus não vê, que Deus esquadrinha os quatro cantos da terra. Ramanai, Shuricanta, Alabaçúbia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje eis-me aqui, aleluia, para fazer a obra de Deus, assim como exemplo a Neemias, aleluia, que, aleluia, Deus chamou ele para uma grande obra, para a reconstrução dos muros, aleluia. E sabemos, aleluia, que para reconstruir algo é muito difícil, não é fácil. A Bíblia diz, aleluia,
que quando, aleluia, Neemias e aqueles homens se reuniram para a reconstrução dos muros, eles tinham, aleluia, que construir o muro e vigiar. Porque a qualquer momento, aleluia, aqueles, aleluia, como Sanbalate, Tobias e Gesem poderiam chegar, aleluia, com sua tropa e arrancar a vida deles, tirar a vida deles. Eles tinham, aleluia, que levantar, reconstruindo o muro e vigiando. Vigia, crente. Vigia, homem de Deus. Vigia, mulher de Deus. Vigia. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo, aleluia, que se diz ser é, aleluia. Glória a Deus. E os que não são hoje, querem perseguir os que são. Os que têm seriedade na obra, que têm seriedade no evangelho, aleluia. Eu quero ver, aleluia, se tem, aleluia, para não ter amor à obra, está meia-noite, aleluia, aqui, aleluia, pregoando, falando do amor de Deus, se preocupando com pessoas ao qual eu não conheço, que eu nunca vi, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e eu não ganho dinheiro nenhum para isso, não. Eu não ganho dinheiro nenhum, eu não peço nada disso. Eu não quero pix, eu não quero nada. Eu quero que você abra os seus ouvidos e receba a palavra de Deus e guarde na tábua do seu coração. Porque a palavra de Deus, aleluia, ela tem o poder de transformar. Ela nunca volta vazia. Aleluia. Um papo meu, uma conversa minha da missionária Jussiara na carne, nada vai adiantar na sua vida. Não vai edificar a sua vida, não vai te libertar, não vai te dar vitória, aleluia. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela produz o resultado. Aleluia. E a palavra de Deus é a bússola que nos direciona na terra. Aleluia. Muitos, aleluia, brincam com Deus, achando que Deus é barganha. Apregou o evangelho dizendo, aleluia, que é, mas não é. E afrontam, perseguem, ridicularizam aqueles, aleluia, que têm seriedade na obra. Aleluia. Muitos julgam, aleluia, pelo vestir, pelo calçar, pelo cabelo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o que eu sou a missionária Jussiara. Não quero, aleluia, estar de maquiagem. Olha, se eu estivesse usando maquiagem, olha como é que eu estou derretendo. Porque é o meu jeito. Assim é a missionária Jussiara. Não tem outra. É desse jeito. E igual a mim, Deus não fez ninguém. Porque só tem eu. Eu me olho no espelho, aleluia. Igual a mim, igual a você, não tem, aleluia. Porque a belezura que você é, a belezura que eu sou, só nós somos, aleluia. A forma Deus já jogou fora. Aleluia, porque, aleluia, o moldes, aleluia, de cada um de nós, a Bíblia diz que está gravado na palma da mão de Deus. Ele conhece a mim e a você, aleluia. Nós somos, aleluia, príncipes e princesas do Senhor, aleluia. E ai daquele que disser para você, que você, aleluia, não é nada, que você não é ninguém, que você já foi, aleluia, bonita, que você já foi bonito, que hoje você não é nada. Ai daquele. Não dá confiança, não. Não vai cair em depressão, não. Não vai deixar de fazer, realizar os sonhos que Deus tem na tua vida, não. Teve anos da minha vida, aleluia, que eu ouvia muito que o segundo, os terceiros falavam. Ah, você é isso, você é aquilo, você é gorda, você é negra, você é feia. Sou bonita, sou linda diante da presença do Senhor. Sou uma mulher de Deus e me consagro na presença de Deus. Aleluia, me abdico de muitas coisas, aleluia, para hoje estar de frente ao holofote, de frente ao celular, para estar falando da palavra de Deus com toda a autoridade que o Espírito Santo me deu nessa terra. Aleluia, a autoridade de Deus não é para qualquer um, a autoridade é para os escolhidos e separados. Aleluia, Deus quer te dar autoridade. Deus quer te dar autoridade nesta madrugada, aleluia. Deus, aleluia, Ele quer te levantar, aleluia, para reconstruir os muros da tua vida, para reconstruir, aleluia, os muros da tua vida sentimental, para reconstruir os muros, aleluia, na tua vida financeira. Permita Deus reconstruir os muros, porque, aleluia, Neemias, ele somente orou. Ele orou a Deus, aleluia. Quando ele viu que a situação, aleluia, fugiu do controle, ele orou a Deus. Ele chorou, se desesperou. Porque Deus, ele vê as suas lágrimas. Ele vê o teu sofrimento, ele te conhece, ele sabe. Ele sabe de todas as coisas.
Não há nada que diante de Deus fique escondido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diante de vocês eu posso ser uma coisa. E depois, aleluia, como dizem, tirando os holofotes, eu posso ser outra. Mas aí, aleluia, cabe, aleluia, Deus mostrar para quem quer saber quem eu sou ou não sou. Aleluia! E olha que Deus mostra. E mostra com fogo. Porque Deus, aleluia, Ele é amor, mas é fogo consumidor. Por isso, aleluia, creia que em tudo aquilo, aleluia, ao qual tem te entristecido, aleluia, tem vindo, aleluia, para poder te paralisar, aleluia, Deus vai operar um milagre, aleluia, porque Ele pode todas as coisas. Eu não canso, aleluia, de falar que Deus é o Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do sobrenatural. O sobrenatural, se você crê, ele acontece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que as bênçãos, aleluia, de Deus venham sobre a tua casa. E que as bênçãos de Deus, aleluia, venham sobre a tua família. Que as bênçãos de Deus venham sobre, aleluia, o seu ministério, o seu chamado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você tem se preocupado demais. Você, aleluia, tem se preocupado demais e tem deixado de lado as coisas do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Faça a obra de Deus, deixa cumprir o chamado. Eu não quero ser ungido agora não, missionária. Não é tempo, não é tempo. Quando será o tempo? Depois que descer a sepultura não vai adiantar mais não. Depois que descer a sepultura acabou. Aleluia! Como eu falei aqui ontem, aleluia, do ladrão da cruz. Ele ainda teve tempo de se converter, ele teve tempo. E quando aqueles que não têm tempo, que morrem sem ter tempo, aleluia, que é surpreendido e morrem, aleluia, sem receber a Cristo como único, exclusivo, suficiente Salvador de suas vidas. E esta lives, aleluia, o que eu faço de madrugada, de manhã, quando Deus me toca, eu faço de manhã, de madrugada é certa. Mas de manhã Deus me tocou, o Espírito Santo vai lá e faz, eu vou lá, aleluia, e faço. Uma live, um ao vivo, aleluia, eu faço, aleluia, um vídeo, aleluia. Louvado seja o Senhor, é um propósito ao qual, aleluia, eu tenho para com Deus e Deus tem para comigo. É de salvar almas. Porque muitas das vezes, aleluia, aqueles ao qual estão perto não valorizam, ridicularizam o homem e a mulher de Deus, não dão valor, aleluia. Mas muitas das vezes tem pessoa do outro lado, aleluia, do holofote, aleluia, do celular, que precisa ouvir do amor de Cristo, da palavra de Deus, aleluia, e recebem vitória. Muitos são libertos, muitos são transformados, vidas restauradas. Assim como muitos, aleluia, têm ligado para o meu telefone e falado do que Deus tem feito, muito obrigado. Não é para agradecer a mim, agradeça a Deus. Porque se você ver, observar bem, quando, aleluia, o irmão de Neemias falou para com ele sobre a situação, aleluia, de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, do povo de Judá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não agradeceu o irmão dele, ele chorou. Ele não agradeceu o irmão pela notícia. Ele chorou, aleluia, ele jejuou e orou a Deus. Ore a Deus, clame a Ele, clame a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabe. Jeremias 33:3, você conhece, todo mundo conhece, porque hoje até quem não é cristão conhece a Bíblia Sagrada. Porque muitos, aleluia, têm a Bíblia Sagrada dentro de casa, no Salmo 91 aberta, no Salmo 123, aleluia. Mas, aleluia, não querem saber, aleluia, de Jesus. Querem saber, aleluia, do que Jesus tem para oferecer na palavra, porque sabe e reconhece, aleluia, que Jesus, aleluia, Ele é a revelação de todos os tempos, a palavra dEle é a revelação que cura, que liberta, que transforma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que nesta madrugada, aleluia, Deus vem operar grandemente na tua casa. Deus vem operar grandemente no teu chamado, no teu ministério. Aleluia. E não se incomoda não, que é o jeito da missionária Jussiara. Falar do amor de Deus é o jeito, é o meu jeito, é esse. E ninguém vai
respondeu. Ele não me respondeu, sabe por quê? Aleluia! Porque é deste jeito que ele me fez, desse jeito que ele me chamou para pregoar o evangelho. Cada um é separado, aleluia, e chamado de uma maneira. Esse é o meu chamado, é o meu jeito de falar do amor de Deus, aleluia. E eu creio em nome de Jesus, aleluia, que através desta palavra, aleluia, de Neemias, aleluia, a oração de Neemias, essa oração, aleluia, poderosa, aleluia, ao qual serviu para dar força, sabedoria e estratégia para a reconstrução do muro de Jerusalém. Deus hoje está te dando estratégia, está dando estratégia para lidar com teu filho que está na droga. Deus hoje está te dando estratégia para lidar com seu esposo, aleluia, que, aleluia, está viciado nas drogas, na cocaína, na maconha, na bebida alcoólica. Ele hoje vai te dar estratégia. Oh, glória! Aleluia! Deus, ele é um Deus estrategista. Ele te dá estratégias hoje nesta manassúria. Manarabassui canta. Aleluia! Ele deu estratégias para Jeremias. Ele deu estratégias para Jeremias. Aleluia! Porque Jeremias, para a reconstrução do muro, aleluia, ele sabia que para meter a mão no muro, ele tinha, aleluia, que se consolidar mais ainda em Deus. Ele tinha que se firmar mais ainda em Deus. Porque para reconstruir o muro não é fácil, não. Foram lá, derrubaram, ele ia ter que levantar. Ele ia ter que levantar aquela obra. Ele ia ter que ser usado naquela obra. Sendo mel, sendo fel, aleluia, ele ia ter que ouvir a voz do Espírito Santo direcionando ele. E a reconstrução de um casamento não é fácil. A reconstrução, aleluia, de uma vida, aleluia, para com Deus, quando você entra e sai da presença de Deus, não é fácil. Quando você sai para voltar é muito difícil. Para sair é muito fácil. Aleluia. Você começa, aleluia, dentro da casa do Senhor. Você chega, à igreja é uma benção. Oh, glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Depois, aleluia, Satanás começa a ver você indo à igreja todo dia, louvando, adorando a Deus, indo, voltando para a igreja, fazendo as coisas, a obra de Deus. Aí ele já começa no teu ouvido. E olha a missionária, olha o pastor, olha fulano de tal, olha cicrano, olha como é que fulano fala, olha a palavra, olha aí sem unção, olha aí, ai, não quero saber mais não, essa igreja, aleluia, está me dando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito. Quando você for ver, acabou, já era, já saiu da presença de Deus, e para voltar, meu irmão e minha irmã, é muito difícil. Mas existe um Deus dos altos céus, que olha por mim e por você. E eu creio, aleluia, que tem olhado por você e pela tua família. E em nome de Jesus, vamos estar orando, aleluia, nesta madrugada. Aleluia. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, o teu Filho amado, ao qual enviaste a terra, Deus, para todo aquele que nele crê, não pereça, Deus, mas tenha vida eterna, Pai. Eu venho, Senhor, colocar a vida, Senhor, de cada inscrito nas tuas mãos, ó Pai. Deus, joga por terra, Pai, todo impedimento, toda palavra contrária, toda oração contrária, toda obra do inimigo de nossas almas, Senhor, contra as vidas, Senhor, aleluia, dos inscritos, meu Pai, deste canal. Pai, aleluia, vai guardando, Senhor, assim, Senhor, aleluia, como Neemias, Senhor, nos ensinou esta noite, nesta madrugada, a perseverança, aleluia, a sabedoria e o discernimento, aleluia, para reconstruir aquele muro de Jerusalém, Senhor, aleluia. Pai, eu creio, Pai, aleluia, que nesta madrugada o Senhor, aleluia, está dando estratégia para pessoas, aleluia, ao qual estão do outro lado, Senhor, aleluia, deste, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deste telefone, destes holofotes, ó Deus. Eu creio, Pai amado, Pai querido,
que o Senhor, aleluia, está dando estratégia, está dando sabedoria, está dando entendimento, está dando discernimento, Rabachuricanta. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha restaurar, Senhor, que o Senhor venha tocar, aleluia, nessa enfermidade, que não sejam as minhas mãos, mas sim as suas mãos santas e poderosas. Senhor, toca nessa enfermidade, toca, Senhor, nesta dor, toca nessas pernas, toca, Senhor, nesta coluna, toca, Senhor, aleluia, toca neste tumor, Senhor. Pai, vai tocando, aleluia, vai tocando e dá vitória, Senhor. Oh, Jesus da glória, Pai querido, vai tomando, Senhor, os presídios, vai tomando, Senhor, aleluia, todos aqueles, Senhor, aleluia, que neste momento, Senhor, está passando por um momento difícil, aqueles, Senhor, aleluia, que fazem hemodiálise, Senhor, aleluia, vai dando, meu Deus da glória, vitória, Pai, vai tocando nessas máquinas, ó Deus, vai dando, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, condição, força, Pai, para poder suportar essa situação, Senhor, aqueles, Senhor, aleluia, que estão com HIV, Pai, que o Senhor venha tocar no sangue, que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha dar vitória, meu Deus, porque o Senhor é o Deus de ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda faz, aleluia, o cego, aleluia, enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o aleijado andar, Senhor, aleluia, porque o Senhor, aleluia, não mudou, mas sim nós mudamos, aleluia, porque, aleluia, o amor de muito tem se esfriado nessa terra, e o Senhor, aleluia, tem buscado, aleluia, aqueles, aleluia, ao qual querem compromisso contigo, aqueles ao qual, aleluia, o Senhor pode contar, aleluia, para a tua obra, para pregoar o teu evangelho a toda criatura, Senhor, aleluia, que o Senhor venha capacitar pessoas, Senhor, do outro lado deste vídeo, que o Senhor, aleluia, venha capacitar, que o Senhor venha estruturar, que o Senhor venha dar vitória, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Jesus amado, Deus querido, vai tomando nas tuas mãos, Pai amado, aleluia, os Sambalate, os Tobias e os Gesem, Senhor, na minha vida, na vida dos seus servos, da tua serva, do teu filho, da tua filha, Senhor, que os Sambalate, Gesem e Tobias venham cair por terra, aqueles, Senhor, aleluia, que tentam nos desmoralizar, aqueles que tentam, Senhor, nos ridicularizar, meu Deus, aleluia, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de vestir, aleluia, Senhor, aleluia, que o Senhor venha operar grandemente, porque eu creio, Pai amado, na grande obra, Senhor, ao qual tu tens para fazer na vida de famílias, Senhor, aleluia, do outro lado deste vídeo, ó Deus, e é em nome de Jesus, ó Pai, que eu te agradeço, louvo e glorifico a cada dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é de praxe, toda vez, aleluia, que eu estou, aleluia, aqui de madrugada, em cada vídeo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu faço para o canal, eu sempre, aleluia, quando vou caminhando para o final, eu pergunto à pessoa que está aí do outro lado, aleluia, se quer reconhecer a Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador de sua vida. Aleluia. Se você que está aí do outro lado, se afastou da presença do Senhor, aleluia, por alguma coisa, por causa de alguém, oh glória, você que se afastou, você que ainda não reconheceu a Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador, aleluia, que você venha erguer suas mãos aí do outro lado, ou que você, aleluia, se tiver pessoas do teu lado, ao qual você, aleluia, fica tímido ou tímida, aleluia, para falar, aleluia, as palavras, repetir as palavras ao qual eu vou falar aqui, que você, aleluia, venha curvar sua cabeça. Se não puder curvar sua cabeça, que você, aleluia, venha colocar a mão no teu coração. Se você não puder colocar a mão no seu coração, fica ligado com Deus, só ouvindo, aleluia, o que o Espírito Santo tem para falar contigo, através, aleluia, deste momento, desta oração, que é para você, é para você mesma, é para você mesmo, é para você essa oração. Não tenha dúvida, será que é para mim?
Não, é para você. Toma posse desta oração agora, que eu vou estar fazendo pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Pai, que pelo poder da tua palavra, ao qual foi apregoada aqui hoje em Neemias, aleluia, capítulo 1, Pai, ao qual Neemias, Senhor, aleluia, se proporcionou a levantar aquele muro de Jerusalém. Neemias, ao qual jejuou, orou, chorou, e ali orando a ti, ele clamou. E o Senhor grandemente, aleluia, fez por aquele povo, aleluia, dando estratégia a Neemias e a todos aqueles, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho neste momento, Pai, suplicar a ti, que o Senhor venha colocar o nome dessa pessoa no livro da vida. Que o Senhor, aleluia, venha libertar essa pessoa. Que o Senhor venha tocar no sangue dessa pessoa. Que toda, Senhor, aleluia, moléstia do inimigo, aleluia, que tem colocado no sangue. Aleluia, o HIV, Pai amado. Pai, o câncer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus da glória, todo câncer no sangue. Toda leucemia, Pai amado. Pai, escreve o nome do teu servo, da tua serva, do teu filho, da tua filha, no livro da vida, Senhor. Pai, que essa pessoa, aleluia, venha voltar para os seus caminhos. Pai, que essa pessoa, aleluia, venha, Senhor, aleluia, restaurar a sua vida diante de ti. Oh, Rabachuricam, Balabachai, Deus, Alamandai, toma, Senhor, nas tuas mãos essa vida. Toma, Senhor, nas tuas mãos, aleluia, estas vidas, Pai amado, ao qual neste momento, Barabachuricanta, aleluia, tem te suplicado, Senhor, que já não suporta mais essa situação, que já não suporta, Senhor, aleluia, passar mais por essa enfermidade, Senhor, ao qual tem tirado a vontade de viver, essa enfermidade, Senhor, ao qual, aleluia, tem feito, aleluia, ficar, aleluia, dentro do lar, ao qual tem feito ela, aleluia, ter vergonha de sair, aleluia, até mesmo no portão, ter vergonha, Senhor, aleluia, dos filhos, do esposo, Pai. Oh, Jesus, toma essa família, toma este homem, toma este varão ao qual o Senhor está desempregado, ao qual o Senhor, aleluia, recebeu a notícia, Pai amado, aleluia, que as portas do trabalho se fechou. Este homem, Senhor, aleluia, que é o provedor do lar dele e que se encontra desesperado, Alamanai. Ah, Jesus, toma nas tuas mãos, toma, Senhor, da vitória. Quebra, Senhor, todo laço armado contra este homem, contra esta mulher, contra esta família, contra este jovem, contra esta jovem, Senhor. Deus, aleluia, que o Senhor, aleluia, possa estremecer o inferno, Pai amado. Como dizem, Senhor, aleluia, que acham, aleluia, que uma pessoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, humilde, ao qual apregou a fala do amor de Deus, não pode estremecer o inferno. Aleluia, isso cabe a Deus nos julgar, mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, pela minha fé, Pai, aleluia, que o Senhor nesta noite, nesta madrugada, está estremecendo o inferno, está estremecendo, Senhor, o inferno, a favor, aleluia, de pessoas que estão do outro lado deste vídeo. Senhor, vai tomando nas tuas mãos, vai tomando essa enfermidade, esta gravidez, Senhor, de risco, Senhor, rebachuricando essa internação na última hora, vai tomando, Senhor, aleluia, essa, Senhor, que está na fila do transplante, Pai, este rebachuricando alamanai, que vai colocar, Senhor, o marca-passo e que está com muito medo de morrer. Aramanasuricanta lobassúbia. Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, anda. Aleluia. Eu creio, Pai, na vitória do teu povo. Eu creio, Pai, na vitória da tua filha. Eu creio, Senhor, aleluia, no casamento restaurado do teu filho, da tua filha. Eu creio, Senhor, aleluia, em tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus, aleluia. Assim, Senhor, aleluia, como tu fez, aleluia, ali, aleluia, na vida de Neemias, quando Sanbalat e Tobias, aleluia, tentavam ridicularizar, aleluia, os judeus, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor, tentando ridicularizar, tentando desmoralizar. Aleluia. Mas Neemias, Senhor, aleluia, um homem sábio, um homem de Deus, um homem valoroso. Ele, Senhor, aleluia, orou ao Senhor, meu Deus, aleluia, porque, aleluia, ele confiou na sua ajuda. E que essa aí do outro lado, meu Deus, aleluia, deste vídeo, venha, Senhor, confiar que Tu és um Deus amoroso, que Tu és um Deus ajudador, que Tu és um Deus rico em misericórdia e graça, e que Tu és misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas. Pai, toma essa pessoa que aceitou a Ti nesta noite. Toma, Senhor, esta vida, esta alma, Senhor, ao qual está tão sedenta de Ti, mas que não tem mais forças, Pai, para Te buscar. Deus, em nome de Jesus, quantos, Senhor, aleluia, neste momento, Pai, não tem mais forças para Te buscar. Quantos, Senhor, neste momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estão no leito, estão numa cama, Pai amado, Pai querido, aleluia, e não conseguem mais se levantar, meu Deus, mas eu creio, Pai amado, Pai querido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, Pai. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que grande obra o Senhor tem. Eu creio, Senhor, alabachuricando dalamanai. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor visitou nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor visitou esta criança, meu Pai, com essa enfermidade. Essa enfermidade, Senhor, aleluia, ao qual para os médicos não tem mais jeito. Ao qual para o homem não tem mais jeito, Senhor, aleluia. Mas o justo, ele vive pela fé. Aleluia. E eu creio, em nome de Jesus, que através, aleluia, deste vídeo, aleluia, pela minha fé, Senhor, aleluia, eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor tem operado grandemente, que o Senhor tem transformado vidas, que o Senhor tem restaurado vidas, Senhor, e que cada palavra, Senhor, que tem saído, aleluia, da minha boca, dos meus lábios, Senhor, é para restauração, edificação, aleluia, libertação dos seus que se encontram cativos, Pai, cativos por enfermidade, cativos, Senhor, na vida espiritual, cativos, Senhor, na vida sentimental, Senhor, aleluia, que o Senhor venha arrancar dos cativeiros, que o Senhor venha arrancar da escravidão da maconha, da bebida alcoólica, da cocaína, Senhor, que o Senhor venha libertar, meu Deus, do crack, Senhor, aleluia, essa droga infernal, meu Deus, que tem, aleluia, acabado com vida de jovens, Senhor, de chefes de família, de mulheres, Senhor, aleluia. Deus, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha trabalhar na vida desta mãe, que o Senhor, aleluia, venha dar estratégia para esta mãe, para este pai, nesta noite, nesta madrugada, para que eles venham, Senhor, suportar, aleluia, este filho, ó Deus, aleluia, que aparece o dia que dá, que lembra da casa, que vive perambulando, Senhor, atrás de droga, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes até roubando, para poder, aleluia, comprar droga, Senhor. Deus, toma a vida desta mãe, toma a vida dessa esposa, toma a vida desse esposo, desses filhos, meu Deus, que veem seu pai e sua mãe, aleluia, drogados, meu Deus, aleluia, viciados, aleluia, essas crianças, meu Deus, aleluia, que vivem jogadas, Pai amado, que não sabem mais o que fazer, meu Deus. Oh, Jesus, aleluia, tenha misericórdia. Tenha, Senhor, misericórdia, Pai, aleluia. Porque o Senhor é Deus de misericórdia. Assim, Senhor, como Neemias orou, como Neemias chorou diante do teu altar, aleluia. Jejuou, Senhor, aleluia, na tua presença, se consagrando, para que o Senhor, aleluia, viesse ajudar aquele povo, para que o Senhor viesse firmar as promessas, ao qual o Senhor fez Moisés, aleluia, mediante aquele povo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te clamar, Senhor, aleluia, porque a tua palavra, aleluia, nos promete, meu Deus da glória, aleluia, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a cura, aleluia, a libertação, ela vem pelo ouvir a tua palavra. E nós temos ouvido a tua palavra tem sido lançada através desses vídeos, através dessas lives, Senhor. E eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor tem operado, que o Senhor tem trabalhado grandemente. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu vim colocar, ó Deus, cada vida, cada alma, nas tuas mãos, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero mais uma vez, antes de terminar, pedir a vocês encarecidamente, dê seu like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, visita, vê os vídeos que você vai ver, aleluia, palavras para edificação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, estarei aqui de volta, aleluia, até mais tarde, né, que já é mais tarde, às 0 horas aqui orando, trazendo uma palavra de introdução, introdutória, para que nós venhamos, aleluia, juntos, vencer essa batalha, reerguer esses muros ao qual, aleluia, muitas das vezes sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos de ajuda. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui para ajudar, para orar por você, para clamar por você. Aleluia. E de todo o meu coração, sem interesse de nada, sem interesse de dinheiro, sem interesse de nada disso. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero que você se permita ser transformado, restaurado pelo Espírito Santo de Deus, que você venha permitir Deus entrar na tua casa, limpar, arrumar tudo que está bagunçado, porque através da palavra dele, aleluia, grandes coisas ele pode fazer. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que hoje ele trabalhou grandemente, operou grandemente, aleluia. Eu senti aqui totalmente a presença do Espírito Santo. Eu senti, aleluia, o poder de Deus aqui neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, aleluia, dê seu like, se inscreve no canal, compartilhe este canal, aleluia. E que Deus venha te abençoar a cada dia, aleluia, em nome de Jesus. E você, aleluia, que saiu, aleluia, por algum motivo da casa do Senhor, aleluia, com bom, com suave é que os irmãos vivam em união, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cadê aquela tua alegria de ir para a casa do Senhor? Cadê aquele teu primeiro amor, aleluia, de ir para a casa do Senhor? Volte ao primeiro amor, aleluia, porque Jesus já a porta para buscar a sua igreja lavada e remida. E a Bíblia diz que ele vai vir como ladrão. E nem mesmo, aleluia, os anjos sabem quando será a volta de Jesus Cristo. Nem ele mesmo sabe. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os antigos dizem, se conselho fosse bom, ninguém dava, mas vendia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, o conselheiro dos conselheiros e o príncipe da paz tem uma palavra para você. Amém? Uma palavra de restauração, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Ele tem um milagre para você. E eu quero ter a oportunidade de estar falando do amor de Deus através desses holofotes, através desses vídeos, aleluia. E toda a honra, toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, dê seu like, aleluia. Por isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva, aleluia. E o mais ele fará. E que a graça e a paz do Espírito Santo do Altíssimo seja com todos nós. E todos, Igreja do Senhor, digam amém. Até o próximo vídeo, até a próxima live, que será mais tarde, né? E até, aleluia, se Deus assim permitir, estaremos juntos outra vez, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que Deus venha te dar um dia abençoado, uma manhã, uma tarde, uma noite abençoada na presença dEle. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua família, que Deus venha te dar livramento, livrar do homem mau, homem sanguinário, homem perverso, bala perdida, roubo, assalto, em nome de Jesus. E continue orando pelo teu casamento, pela tua família, pelo teu filho, pelo teu esposo, porque o que é teu, e o inimigo, ele não tem o poder de tirar. Por isso, em nome de Jesus, ore, clame a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabe. É assim que o nosso Deus faz, é assim que Ele é, aleluia. Você não tem noção do poder de Deus sobre a vida de nós, seres humanos, falhos, cheios de defeitos, atitudes e erros, mas que Ele tem misericórdia, piedade e benignidade, e as misericórdias dele se renovam, se renovam, se renovam, se renovam a cada dia, aleluia, nas nossas vidas. E que você venha reconhecer a Cristo como o único, exclusivo e suficiente Salvador da tua vida, porque Jesus te ama
E eu também. Se inscreva, continue dando seu like, ajuda este canal a propagar o Evangelho de Cristo, amém? Que Deus te abençoe, amém? Até a próxima. Se liga, crente! Oh, glória! Aleluia! Até mais tarde.